A pressa é universal, porque estamos todos fugindo de nós mesmos. Quem escreveu isso foi Nietzsche, e essa frase nos traz uma reflexão muito importante sobre as coisas que fazemos no nosso dia a dia, sobre as coisas que consideramos importantes, desimportantes, sobre o nosso modo de viver e, sobretudo, sobre o nosso maior temor, lembrando Ernest Becker, que é a mortalidade. Sobre isso, até indico um livro muitíssimo importante, absolutamente original, do Ernest Becker propriamente, que é A Negação da Morte. Mas o meu ponto aqui é outro. Eu quero que vocês percebam o quanto isso afeta a nossa vida cotidiana. O que significa uma frase que soa tão abstrata quanto essa? Estamos todos fugindo de nós mesmos. O que é isso na prática propriamente? Se pensarmos bem, nós temos uma noção de tempo. E tempo para nós hoje é uma coisa separada de nossas vidas. O que me remete muito a Whitehead, que falava da bifurcação da natureza. Como se aqui houvesse as nossas vidas e lá fora acontecesse o tempo. À medida em que o tempo torna-se uma coisa, de imediato ele vira um recurso. Algo que se pode ter, algo que se pode vender. Eu gosto muito de uma metáfora oferecida pelo Burkeman, em que ele diz que é como se fosse mesmo uma esteira. Imagine uma esteira correndo, cheia de containers, e você pode colocar nesses containers tarefas, atividades, e é o que nós fazemos todos os dias. Quando esses containers estão cheios, nós nos consideramos atarefados. Quando eles estão vazios, nós nos tornamos entediados. E nos esforçamos desmedidamente para sempre manter esses containers cheios, com tarefas, com demandas, e assim segue. Na verdade, a grande promessa da produtividade, compra-se livros sobre isso, as pessoas fazem cursos sobre isso, de modo a se tornarem mais produtivas, a partir da premissa de que se deve colocar o maior número possível de tarefas dentro de cada um dos containers. É assim que elas se tornam também, consequentemente, multitarefas, que é a noção de, num mesmo bloco de tempo, num mesmo container, podermos alocar muitas tarefas, de modo que a nossa vida torne-se mais produtiva. E é aqui que entra a reflexão oferecida por Nietzsche. Estamos todos fugindo de nós mesmos. Mas de que fugimos? Perceba que quando você coloca mais tarefas nos seus containers, parece que mais tarefas surgem. Nós esperamos que em algum momento as coisas simplesmente se resolvam, de modo que então possamos nos dedicar a coisas que consideramos importantes. Hobbies, projetos pessoais, família, coisas que gostaríamos de estar fazendo agora, mas que não podemos fazer porque estamos permanentemente apagando incêndios. Estamos permanentemente resolvendo essas picuinhas, colocando esses pontos nos is. Mas esperamos que em algum momento, num oásis perfeito, tudo se resolverá, de modo que então poderemos fazer as coisas importantes. E aí o que fazemos basicamente para chegar nesse oásis perfeito é colocar cada vez mais tarefas na nossa esteira, nos nossos containers. Mas é estranho que quanto mais tarefas colocamos, mais tarefas emergem, mais tarefas surgem. Pois eu sinto lhe dizer, isso sempre vai acontecer. Quanto mais tarefas você colocar, mais tarefas surgirão, porque essa é a lógica básica daquilo que entende-se por capitalismo. Não haverá um momento em que as coisas se resolverão magicamente de modo que você possa se dedicar ao que você considera importante. Ou você faz isso agora, ou você protege um bloco, um container do seu tempo, colocando nele algo que você considera importante, ou então os is seguirão sem pontos. As pendências seguirão tomando a sua atenção. Você seguirá apagando incêndios. Então, nega-se aqui, sobretudo, a própria mortalidade. E por isso eu utilizei o argumento do Ernest Becker no começo desse vídeo, que fala sobre a negação da morte. Porque há de se constatar que o nosso tempo é limitado. E é isso que negamos. Precisamos admitir com maturidade
que há lugares incríveis que nunca conheceremos, que há conhecimentos e pessoas com as quais nunca teremos contato, que há habilidades que podemos aprender potencialmente, mas que nunca aprenderemos. Dada a natureza finita de nossas vidas, nós somos então permanentemente chamados a negar coisas importantes, a renunciar. E é isso que nós precisamos entender. Quando nós estamos ali dedicando o nosso tempo a determinadas tarefas, nós estamos negando outras coisas. Como dizia Alain, um filósofo budista, que eu reiteradamente cito, quando nós estendemos a mão amiga, automaticamente excluímos o punho fechado. Ou seja, quando eu estou me dedicando a essas pendências, a apagar incêndios, eu estou inevitavelmente deixando de fazer outras coisas. A resposta das pessoas a partir disso é correr, é andar cada vez mais rápido, é colocar cada vez mais tarefas dentro de um mesmo container, é tentar acelerar as coisas. Mas isso reflete apenas um sintoma, que é a negação da própria finitude. Nós estamos permanentemente nos escondendo do fato de que não é possível ter tudo, não é possível fazer tudo, não é possível aprender tudo, mesmo que nos enganemos achando que sim, isso é possível. Vivemos deste modo, acreditando que sempre teremos tempo. Há uma frase do Jack Kornfield, que é um professor de meditação, um nome muito importante, né, no budismo, esse budismo ocidental, chamemos assim, esse budismo mais secular, em que ele diz: o problema é, você pensa que tem tempo. E nós vivemos todos sempre pensando ter tempo. Até convém lembrar, a partir disso, de um escrito de Trotsky, em que dizia ele que a velhice é a mais inesperada das coisas. E de fato, nós seres humanos, quando percebemos, estamos velhos, o tempo passou, as coisas que considerávamos importantes já não nos dão o tempo que precisamos para nos engajarmos nelas. E assim seguimos a vida, pensando ter tempo. O remédio aqui talvez seja perceber, como disse, a própria finitude. Reconhecer o fato de que não podemos ter tudo. Há coisas importantes em nossas vidas, há coisas que gostaríamos muito de descobrir, há lugares que queremos conhecer, há pessoas com as quais queremos ter contato. E se essas coisas são mesmo para nós importantes, nós temos que entender que colocá-las em nossas vidas implica em negligenciar outras. Talvez magoar algumas pessoas, talvez abdicar de alguns projetos que também possam ser importantes. Trata-se, sobretudo, de assumir a própria finitude. Esse drama torna-se ainda mais agudo quando nós consideramos o nosso cenário atual. Eu acho que vale fazer essa menção. Porque, veja, quando nós escolhemos uma coisa, nós estamos dizendo que, em detrimento das outras, eu elejo isso. E essas outras coisas nos são cada vez mais expostas. Quando eu abro o meu Instagram, quando eu entro aqui no YouTube, há toda sorte de pessoas fazendo inúmeras coisas, há hobbies interessantes, há livros legais, há músicas que eu preciso ouvir, há lugares que eu preciso conhecer. E eu estou permanentemente sendo exposto a essas informações, a esses estímulos, o que nos causa uma espécie de sufocamento. Então, quando nós elegemos um hobby ou elegemos uma coisa a ser feita, nos dá a impressão de que nós estamos perdendo cada vez mais. Entende a lógica? Temos que lembrar, como dizia Girard, que nós somos seres miméticos. Nós olhamos para o outro e porque o outro deseja algo ou porque o outro detém algo, nós também aquilo desejamos. E nós estamos permanentemente sendo expostos a inúmeros modelos. Há cada vez mais caminhos de ação que nós podemos tomar para guiar as nossas vidas. E aí, quando eu escolho, eu estou negando esses múltiplos caminhos. O que justifica, e essa é a explicação por trás daquilo que o Barry Schwartz chamou de paradoxo da escolha, a paralisia que as pessoas experimentam. Há mais e mais e mais e mais e mais opções. À medida em que há mais opções, eu ainda preciso escolher. Eu preciso tomar um curso de ação. Mesmo que eu me iluda pela via das múltiplas tarefas, eu preciso escolher um caminho. É possível fazer uma coisa por vez.
E fazer uma coisa é negar as demais. O que eu quero deixar como mensagem aqui nesse vídeo é que você entenda que é preciso parar de fugir do inevitável fato de que nós somos seres finitos. Nós precisamos escolher. Há muitas coisas que precisam ser negadas. Não é possível fazer tudo e ter tudo. E o caminho que nós tomamos é o pior caminho possível, porque quanto mais nós fugimos desse reconhecimento da própria finitude, mais tendemos a colocar coisas triviais em nossas vidas. O que se expressa por esse sentimento que boa parte das pessoas vivem da falta de sentido. Nada parece fazer sentido. As pessoas fazem muitas coisas, engajam-se em muitos comportamentos, mas parecem todos estar vivendo a típica, a famosa metáfora da roda de ratos. Nada parece fazer sentido, porque as coisas que importam de fato não estão alocadas em nosso tempo. Eu vou gravar mais um vídeo para falar sobre isso, porque não adianta trazer aqui um diagnóstico e não oferecer a terapêutica, né? Então eu vou falar num próximo vídeo sobre como lidar com isso? Como de fato nós podemos colocar as coisas importantes em nossas vidas de modo que não cheguemos lá na frente apenas para perceber que é tarde demais, agora já não é mais possível ou agora já é muito mais difícil. Se algo é importante para nós, mesmo que num espaço pequeno em nossa agenda, esse algo merece um lugar. E é sobre isso que eu quero falar. Por fim, eu quero te pedir para deixar um like nesse vídeo, isso é super importante. Se você chegou até aqui, não custa nada deixar o seu like. E deixe suas impressões também aqui nos comentários. O que você acha, se você concorda, se você discorda. Quais coisas que você tem aí engavetadas que você gostaria de fazer aflorar. Tá legal? Te vejo aí no próximo vídeo.